Olá, muito boa tarde. Está no ar o programa Talk de Mãe, aqui direto dos estúdios de vidro do Poa Streaming no Shopping Total. Todas as segundas-feiras, às 16 horas, tem Talk de Mãe, um encontro para falar sobre maternidade, paternidade, sobre trabalho para as mães, sobre saúde, escola das crianças e muito mais. Então, todas as segundas-feiras, você já sabe, tem aqui especialistas de todas as áreas e também mães e pais interessados em informação correta. E hoje a nossa pauta é sobre o pós-parto, sobre o que você que é gestante, que é mãe, que é pai, que é familiar, que é amigo de uma mulher que está esperando um bebê, precisa saber sobre a saúde física e a saúde mental. Esse é um assunto bastante amplo, de fazer um recorte hoje aqui sobre alguns pontos bem específicos. E para isso, nós temos convidadas especializadas nesse momento tão importante para a mulher, para o bebê e para a família. Então, eu vou apresentar para vocês quem são as nossas convidadas de hoje. Aqui, exatamente ao meu lado, eu tenho a Vanessa. O sobrenome dela, como é que se pronuncia? Vanessa Faio Roma. Faio Roma. A Vanessa, ela é psicóloga, e ela é psicóloga perinatal, e tão importante que ela também é da parentalidade. E hoje em dia, cada vez mais, esse atendimento, esse apoio às famílias é tão importante. Muito obrigada, Vanessa, pela tua participação aqui conosco. Obrigada, eu agradeço o convite, agradeço participar aqui com as meninas também, como especialistas. E ao lado da Vanessa está a Tássia Castro. A Tássia é fisioterapeuta pélvica, é doula, e nesse momento do durante e o pós-parto, são tantas dúvidas a respeito, né, de atividade física, de momentos exatamente do parto, a escolha, né, do tipo de parto, depois o corpo, as necessidades do dia a dia. Então, eu acho que a fisioterapeuta, as fisioterapeutas pélvicas tinham que escrever um manual para a gente, para todas as mulheres, para a gente saber exatamente tudo o que acontece nessa parte do nosso corpo. Muito obrigada, Tássia, pela tua participação aqui. Eu que agradeço pelo convite. A nossa outra convidada da bancada
Ela é a Pamela May, ela é designer gráfica, produtora de conteúdo materno e mãe. E nas redes sociais ela conversa com muitas mães, ali mostrando o dia a dia, né, da maternidade, aquela coisa de maternidade real, e ela ajuda, dá orientações. Ela também é empresária, fala sobre empreendedorismo materno, tem um 0800 das mães, que as mães mandam várias dúvidas e que daí ela tenta ajudar. Muito obrigada, Pamela, por estar aqui com a gente também. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de poder conversar junto com profissionais sobre esse assunto que é tão importante. E nós temos também uma outra convidada que vai chegar daqui a pouquinho, que é a Giordana Batilana. Ela vai nos contar aqui como está sendo o dia a dia dela, porque ela tem uma bebê recém-nascida. A Giordana, que é professora, é graduanda de Direito e mãe. E ela também compartilha nas redes sociais esse momento tão importante e que a gente precisa falar cada vez mais sobre ele, porque tem muitas informações que, se as famílias, se as mulheres tivessem, faria muita diferença, evitaria muito estresse, muito sofrimento. E então, por isso, a gente vai falar sobre esse tema hoje. Antes da gente começar o nosso bate-papo efetivamente, eu quero dizer para vocês que ele tem o patrocínio de Shopping Total, presente a cada momento, móveis do bem, móveis para a vida toda. Siga no Instagram, @móveisdobem. E a ficha técnica do Talk de Mãe tem na operação técnica Roberto Salatino, que está sempre conosco aqui nas segundas-feiras, rodando os vídeos, cuidando do nosso áudio, recebendo e participando aqui também do programa, sempre com sugestões, fazendo seus comentários. Assessoria de direção, Thaisa Salve, e direção-geral, Fabiano Brasil. Então já vai se conectando aí, manda para a gente seus comentários, o seu superchat aqui que a gente lê ao vivo, e as perguntas. Esse é o momento, né, de tirar aquelas dúvidas do dia a dia. Gurias, eu vou começar a nossa conversa porque contando, né, para o pessoal que está nos assistindo, que vai assistir depois, que nós temos aqui no Rio Grande do Sul uma influencer que ela ganhou bebê agora no final de semana e ela fez um post falando exatamente sobre esse momento e o quanto ainda a gente precisa ter, além de empatia, pensar sobre que comentários que a gente faz. Porque a gente falando em redes sociais, se pede muito, as pessoas pedem muito, eu quero ver nas redes sociais os influencers, mas eu quero ver maternidade real. Não coloca filtro, não faz nenhuma edição, eu quero ver maternidade real. Mas aí, quando alguma mulher faz um post ou mostra essa maternidade real, como é que as pessoas reagem, hein? E foi exatamente isso que nos despertou para essa conversa hoje, porque eu pedi para o Roberto colocar ali o post dela, é a Tiele, ela é a mamãe com dois, olha, agora são 3, né? Mas ela fez um post ali, ó. Ela estava no hospital e ela compartilhou nas redes sociais a foto dela com o bebê e, né, mostrando naturalmente a barriga pós-parto. E um dos comentários foi, tem outro aí. Um comentário que ele parece inofensivo, mas no momento ali do puerpério, isso tem um impacto. Porque dependendo de como essa mulher está naquele momento, isso tem um impacto para a saúde mental. Então, eu passo para vocês, como é um bate-papo, eu passo para vocês a seguinte pergunta, né? De como o conto da barriga chapada pós-parto afeta emocionalmente a mulher, a mãe. Fiquem à vontade, quem quiser começar. Depois a gente falar especificamente sobre a questão física, né, a lipotácia, mas eu acho que esse post, ele nos desperta exatamente para essa questão, né, do conto da barriga chapada. O quanto a gente, quanto sociedade, ainda espera algo que não é possível.
Eu não sei se as meninas Quer querem. começar, Pode Vanessa? ser essa parte mais física, né? Deixa para as meninas aqui, para as gurias aqui, mas também compreendendo esse aspecto emocional, que eu vejo muito isso nas pessoas que me procuram por saber que eu falo sobre maternidade. Eu tenho esse desejo genuíno de falar com mulheres, e principalmente mulheres que querem ou não ser mães, porque dentro da maternidade existe uma fantasia muito grande, e isso contribui ou não para um adoecimento lá no puerpério. E uma dessas fantasias, não dá para a gente não falar sobre isso, é o corpo, né? A gente sabe que a mulher tem toda uma questão aí social, enfim, de quanto a mulher tem essa questão do corpo muito forte para agradar ao outro, né? A nossa autoestima, a nossa constituição psíquica passa pelo olhar do outro, e muitas das pessoas que acabam tendo, muitas das mulheres que acabam tendo esse medo e até não querendo engravidar e sofrendo de transtornos lá no puerpério, muitas vezes está relacionado com essa questão do corpo, assim, eu vou ficar feia, eu vou ficar flácida, eu vou ficar com estrias, eu vou ficar isso, né? Essa fantasia, que ela é normal, que a gente está indo para um lugar desconhecido, porém tem um peso muito grande de uma cobrança para ter aquele corpo perfeito, né? E eu acho que isso é algo bem importante da gente poder falar melhor, né? Poder debater isso, o quanto a gente foca só nessa questão física, mas o quanto tu tá gestando um corpo, tu já tá gestando uma vida, tu tá servindo de uma incubadora para um ser que vai, um cidadão, né? Que vai ter aí a sua vida inteira pela frente. Né? Então, tudo bem demorar um pouco para voltar para o corpo, ou às vezes demorar e não voltar, daqui a pouco, enfim, tudo são prioridades, né? E eu vejo isso muito com muita dor no dia a dia. Eu falo para as pacientes, né, que levou 40 semanas, às vezes um pouco menos, às vezes um pouco mais, para aquele abdômen, né, distender, muito em função do aumento do útero, né, por causa do crescimento do bebê. Então eu digo, não vai ser em 40 dias, não vai ser em 40 dias que esse abdômen vai voltar ao que era antes, né? Então, às vezes, até tem um estranhamento, porque não é aquele abdômen de antes da gestação, não é aquele abdômen da gestação, está tudo mais flácido. Então, tem um certo estranhamento com o corpo, uma certa cobrança, às vezes por si mesma, dependendo de como era aquele corpo. Às vezes era uma mulher mais ativa, que fazia mais atividade física, tinha o abdômen mais sarado, digamos assim, né? E às vezes tem muito disso, né? Também da questão de como vai parecer para os outros. Só que é o que foi falado no início, né? Às vezes, hoje em dia tem se falado muito em maternidade real, né? Pedem para mostrar sem filtro, mas ao mesmo tempo as redes sociais estão aí mostrando o contrário, né? Então, muitas vezes, ao mesmo tempo que eu estou tentando trabalhar isso em mim, fisicamente, psicologicamente, entra no Instagram e aparece alguém ali postando uma barriga pós-parto mais sequinha, cheia de filtro, com pose, com luz. Às vezes é uma pessoa que tem condições de estar fazendo drenagem linfática todos os dias, alguém cuidando da alimentação dela, cuidando do bebê, às vezes não está amamentando, e isso muda muita coisa no corpo, se está amamentando ou não. Então, tudo isso vai influenciar, né, nesse corpo e na mente também. Então, eu acho que o cuidado maior, muitas vezes, com essa questão até da imagem é com as redes sociais, tanto que foi mostrado ali, né? Uhum. E com os comentários também, mas isso a gente não pode controlar muito, né? O que os outros vão pensar e o que os outros vão falar, né? Então, a gente tentar cuidar mais da gente e dar esse tempo para o corpo voltar também, né? E com relação aos comentários, né, gurias, eu acho que o que ela fez ali foi muito importante, porque muitas vezes as pessoas não se dão conta e repetem algumas coisas no intuito de agradar o outro, né? Não, mas eu só falei isso. Dependendo de como está a pessoa naquele momento, por mais que ela entenda, e até eu quero ler um trechinho aqui para vocês dela, que ela diz exatamente isso. Ela fala exatamente disso. Ela fala assim, ó, após mostrar meu corpo 14 horas pós-parto, recebi algumas mensagens assim. Aí ela se refere ao que ela fez o print ali. Tem outro aí. Nenhum pós-parto, a mulher deixa de receber comentários sobre seu corpo. Nem num pós-parto deixa de receber comentários sobre o seu corpo. Pode não ter sido mal intencionado, mas com certeza não foram bem pensados.
Não me senti ofendida, mas sim desconfortável ao ler, até porque eu estou me sentindo incrível, me sentindo linda com um corpo perfeito, um corpo que fez algo incrível e me deixou super orgulhosa. Esses comentários são tão estruturais, tão convencionais, que surgem sem a gente pensar, com aquele toque de humor que só é engraçado para quem faz. E olha que eu entendo de humor. Ela fala aqui, faz um comentário, né? E ela fala, estamos tão acostumadas a ver o pós-parto dos famosos, negligência. Aí eu quero mostrar o outro, coloca para mim a imagem do print dela, onde eu fiz também uma enquete nas redes sociais. Roberto, é aquele que diz da enquete. Ali, ó. E aí ela diz exatamente isso, né? Estamos tão acostumados a ver o pós-parto dos famosos que negligenciamos os corpos reais que existimos, que somos, que pertencemos. E é bem isso, é tão natural ver a famosa sair com a barriga chapada que a mulher comum, do que a mulher comum com seu corpo normal. Por mais que se saiba, né, que é aquele corpo, que a barriga ainda vai estar ali, algumas pessoas esperam ver algo diferente. E volta para mim na enquete, por favor. Eu fiz uma enquete ali, Roberto. O mesmo print ali, ó. Vê se consegue ampliar para mim, que eu não estou conseguindo enxergar muito, mas deu 60%. Deixa eu olhar aqui no meu. Mas acho que 67% de pessoas que. Deixa eu abrir aqui, peraí. Deu assim: 67% responderam, só vi celebridade, atleta e princesa. 11%, conheço mulher na vida real que saiu assim, com a barriga chapadona. E 22% respondeu, é cinta. E eu coloquei a cinta, porque a gente vem, né, de gerações de avós, de mães que diziam, não, depois do nascimento do bebê, seja cesariana, seja parto normal, coloca a cinta para tudo voltar ao lugar, voltar para o lugar. E hoje em dia, Tássia, fala um pouquinho sobre isso, né? A gente sabe que a orientação não é exatamente o uso da cinta. A gente tinha conversado antes, né? Quando eu tive a minha primeira filha, 7 anos, eu lia e muito, né, nas redes sociais, não sabia tudo que eu sei hoje, né? Lia muito nas redes sociais, e as famosas, né, dizendo que colocavam cinta, que a barriga tinha voltado mais rápido, que no primeiro não usou, daí no segundo usou, a barriga voltou mais rápido. Na verdade, a cinta dá uma impressão de que a barriga tá voltando mais rápido, né, porque ela vai comprimir tudo ali, né. Só que, o que acontece, né, o nosso cérebro, se tem alguém fazendo o trabalho do músculo, por exemplo, como a cinta, como se engessasse o abdômen, né? O cérebro não vai ficar mandando, para que gastar energia mandando estímulo para os músculos do abdômen se tem alguém fazendo a função do abdômen. Então, esse abdômen perde a função dele, que seria essa função de manter a nossa postura, de dar sustentação, de modular a pressão dentro dele, aquela pressão de quando, né, vai evacuar, a gente precisa do abdômen. Se tem uma cinta fazendo isso pelos músculos, os músculos não recebem esse estímulo. Então, muitas vezes dá aquela impressão de que a barriga voltou, mas ali na frente vai aparecer alguma coisa, né? Ou uma diástase abdominal, que é a separação dos músculos ali, que é normal ter a separação durante a gestação, mas depois tem que voltar. Então, se o músculo não está trabalhando, como é que vai voltar a diástase, né? Como é que vai voltar, vai fechar esse afastamento? Ou está com dificuldade para evacuar, sim, a musculatura, né, não trabalhou, não se fortaleceu, está difícil de modular essa pressão, começa a ter muita dor na lombar, porque a parte da frente, né, a parte anterior do corpo está enfraquecida, a de trás vai ficar sobrecarregada. E tem outra questão também, né? Se a gente usa uma cinta aqui, todo o esforço que a gente faz vai para onde? Vai para baixo. Vai lá para os músculos do assoalho pélvico, né? Que fica na base ali da nossa pelve. Então, aumenta muito a sobrecarga neles, só que eles já foram sobrecarregados ao longo da gestação, né? Com o peso do bebê. Então, quando eles podem, né? Voltar, ter uma folga, digamos assim, e voltar a trabalhar de forma adequada, que já era para terem sido trabalhados ao longo da gestação e muitas vezes não foram, tem mais essa sobrecarga de novo no pós-parto com a cinta. Então, muitas vezes, escolheu a via de parto cesárea, pensando em se proteger
de uma incontinência urinária, de uma bexiga caída, e não que ela seja protetiva, porque o fator de risco maior é a gestação, né? E lá, pelas tantas, começa a ter essas queixas de bexiga caída, de escape de urina, muito por conta dessa sobrecarga ali que a cinta impõe depois, né, da gestação. Então, na verdade, nós da fisioterapia pélvica, a gente não indica o uso de cintas. Tem algumas, não digo cintas, tem alguns recursos que podem ser usados no pós-parto, né, cada fisioterapeuta, né, tem os seus recursos, né, para ajudar a dar um estímulo, uma propriocepção para a mulher melhorar a sensação ali nesse abdômen, para ajudar na questão da diástase, mas a cinta mesmo, aquela compressiva, não é recomendada. E Tássia, é possível já logo após o parto a própria mulher identificar que pode ter ficado com diástase, ou é só depois de alguns meses que isso se torna mais sentido, assim? Logo após o parto, ela vai estar provavelmente com a diástase ainda da gestação. A diástase, ela tem que acontecer, tem que ter o afastamento dos músculos ali para o útero conseguir expandir. Mas, claro, quanto mais se afasta, mais difícil pode ser de voltar no pós-parto. Então, horas depois, com certeza ela vai ter. Quando é que nós avaliamos? Normalmente 30, 40 dias depois, quando a mulher é liberada para voltar a ter relação sexual, a voltar às atividades físicas. Daí é esperado que tenha voltado. Pelos estudos, até 6 meses é para ter voltado. Mas, claro, quanto antes voltar a estimular de forma adequada esse abdômen, melhor. Ainda mais se ficou uma diástase maior. O que é considerado fisiológico depois do parto? Ter ficado 1 centímetro ali na diástase. Acima disso, deve-se avaliar e tentar, né, com estímulos, com exercícios adequados, tentar fechar. E ela é considerada patológica, ou seja, que pode trazer malefícios funcionais a partir de 3,5 centímetros, dependendo da literatura. Porque provavelmente a partir disso podem aparecer queixas, como hérnia umbilical, como dores maiores, né, maiores queixas de dor na lombar, a questão do escape de urina, da bexiga caída. Então, é sempre válido, mesmo quem não fez preparo antes, né, durante a gestação, passar por uma avaliação pós-parto para voltar a ativar de forma adequada esses músculos, para logo voltar às atividades físicas. A Mariana Ribeiro pergunta, tu falaste ali, mas eu não sei se ela conseguiu também ouvir, quando os exercícios físicos estão liberados após o parto? Vai depender da via de parto, se foi parto normal ou cesárea, vai depender de como ela está, né, nesse período ali de 30 dias pós, vai depender da avaliação da obstetra dela. Mas, normalmente, o que eu vejo é cerca de 30, 40 dias pós, é liberado para relação sexual, para atividade física. Às vezes, libera primeiro para atividades físicas mais leves, como caminhadas, por exemplo, e para outras, né, de força, pilates, musculação, mais adiante. Mas eu sempre peço para, quando a médica libera, passar comigo antes, para a gente fazer essa avaliação funcional do abdômen, do assoalho pélvico, porque muitas vezes quer voltar direto para sua atividade física, às vezes é atividade de alto impacto, né? Muitas hoje em dia fazem crossfit, correm. Então, por mais, é o que eu falo, por mais que tenha feito atividade, trabalhado esses músculos durante a gestação, ao mesmo tempo tinha a sobrecarga, né, do crescimento do útero ali em cima da musculatura. Então, do nada, né, já voltar para a atividade física anterior, às vezes precisa, né, voltar aos poucos, mais adaptado. Então, normalmente entre 30 a 40 dias pós-nascimento do bebê. E Pamela, conta pra gente. A Pamela é mãe também, né? Como é que foi esse momento, assim? O que pegou mais, assim, para ti? Pegou essa questão
mais física ou mais emocional no puerpério? Porque eu acho que os dois estão muito relacionados, né? Eu, a vida toda, tive problemas, assim, de me aceitar, digamos assim. Nunca fui magrela, nunca fui gorda. Eu tava naquele meio termo. Então, passou um longo período em que só com terapia, e foi quando eu fui para terapia, que foi que eu consegui começar a aceitar o meu corpo. Logo após isso, eu engravidei. E eu sempre brinco que eu fui a grávida mais grávida que eu conheci, assim, porque tem até uma foto que eu publiquei que eu pareço a Frozen engolindo uma melancia, assim, que eu tava com um vestido azul. Eu engordei 24 quilos e a Alice nasceu com mais de 4 quilos. Parto normal. Então, isso mexeu muito comigo, assim, porque quando eu saí, e tem muito dos mitos também que envolvem cada uma das coisas, e eu acho que o que é fundamental a gente falar é que cada mulher é uma mulher diferente. E isso que causa esses problemas, esse desconforto muitas vezes, porque na maternidade todo mundo adora dar um pitaco. No corpo da mulher todo mundo adora dar um pitaco. Então eu passei a gestação inteira tendo que responder que não eram gêmeos. Era só uma. Depois, e eu não recuperei até hoje o peso anterior, escutei várias vezes em vários lugares. Ai, tá esperando outro? Ou já me deram preferencial com a Alice no braço porque disseram assim, não, tu tá com 2. E na hora, assim, até demorou para eu entender o que a pessoa estava falando, mas que as pessoas acharem que eu tô grávida é uma coisa super normal de acontecer, assim, e as pessoas externalizam isso. Então, foi difícil para mim psicologicamente depois disso conseguir compreender e foi difícil para mim reagir. E aí, enquanto eu ouvia, até se tu falar, eu ficava pensando, nunca nos meus primeiros meses de pós-parto, eu sequer cogitei ir numa fisioterapeuta, alguma coisa, por causa do meu corpo, porque eu tive problemas, digamos assim, com a Alice nos primeiros meses. Então, a Alice nasceu a PLV, eu demorei 1 mês para descobrir, então era aquela criança que chorava de manhã, de tarde, de noite, e choro de criança é uma coisa que enlouquece mãe, né, porque a gente fica nervosa, uma mãe de primeira viagem. Então, era uma preocupação que nem passava, e isso que é algo que a gente tem que conversar aqui, porque quando a gente se torna mãe e coisas assim acontecem, cada maternidade vai ser diferente, ou seja, tem gente que não é rica, famosa e sai com a barriga chapada, e assim como mas a maior parte das pessoas que a gente vê tem essa ajuda, seja de drenagem, seja de uma alimentação diferenciada, de um cuidado, mas a gente tem muitas mulheres que lutam pelo sustento básico, que até mesmo a decisão de fazer uma terapia, por exemplo, é uma decisão difícil, é uma decisão dura, né? Porque quando a gente é mãe, muitas têm aquele instinto de proteção, de dar muito para a criança, e aí não quer tirar, uma coisa assim, e a gente acaba às vezes se negligenciando, né? Porque a gente tem uma sociedade que, independente de redes sociais, que hoje a gente consegue debater, porque as pessoas deixam público esses comentários ofensivos, a vida toda as pessoas sempre se meteram no pitaco da mulher, né? Então, é que nem isso, eu passei a gestação inteira com pessoas, não nas redes sociais, mas na vida real, dizendo que eu tinha gêmeos. Ou depois disso, especulando se eu estava grávida, sabe? Essas pessoas que falavam para ti eram mais homens ou mulheres? Mulheres. Provavelmente é muito mais difícil tu ver os homens falando sobre isso. Eu acho que nunca aconteceu com homem, mas com mulheres várias. Isso é uma questão muito do feminino. Porque a mulher passa por essa violência. A mulher, na maternidade, ela passa por uma violência velada. De tu é feia. Onde é que tu vê lugares para amamentar? Para a mulher amamentar os filhos? Quando tu vai no mercado? Eu amamentei minha filha até os 2 anos e pouco. Exclusivamente até os 6 meses. Eu segui toda a minha teoria. Coloquei ela em prática. E eu passei por isso, né? De não conseguir amamentar. De pensar, será que eu vou ter que ir no banheiro amamentar minha filha? Eu não tinha vergonha. Eu não tinha problemas com isso. Mas eu vi que as pessoas estavam ali... o olhar do outro, né? Então, a gente começa a perceber esse outro lado, tu começa a perceber, assim, o quanto é difícil, a maternidade é difícil. E aí, geralmente, quem passa por isso, quem é assim, é aquela velha história, né? Eu passei por isso, eu não morri, e não sei o que, guarda muito dessas revoltas, dessa raiva, né? A raiva é um sentimento normal e saudável que a gente sinta, mas o que é a raiva? É um sentimento de injustiça. Se me fizeram mal, eu não consegui superar, não consegui, enfim, ressignificar isso, é normal que eu projete no outro.
Isso é um mecanismo de defesa do ser humano, projetar no outro. Então, quando a gente vê as pessoas jogando ali comentários na internet, a internet é um recorte da vida real. A vida real passa por isso. Todo mundo quer saber mais da tua maternidade do que tu. Inclusive profissionais, né? Sim. Sabe mais da tua maternidade do que tu. Né? Isso é importante. Inclusive, isso da experiência, né? Então, tem muito também das mulheres falarem assim, então, se eu amamentei e veio rápido, então, para ti vai voltar rápido o teu abdômen. Eu amamentei também até quase 3 anos da Alice, nunca voltou, algumas coisas não aconteceram, e eu frequentemente escutava isso. Então, tem muito disso da experiência da pessoa, ela passar achando que a outra vai conseguir, porque ela conseguiu. Então, eu acho que isso da gente entender que cada um é diferente, com cada pessoa vai acontecer diferente, com ninguém vai acontecer igual, é muito importante. E pegando aqui o gancho, né, quero agradecer as pessoas que estão comentando aqui nas nossas redes sociais, e a Damires Oliveira, ela diz o seguinte, essa fala é muito real. Às vezes precisamos fazer escolhas e dar o cuidado para o corpo que gostaríamos. É a última coisa. E dar o cuidado para o corpo que gostaríamos é a última coisa da lista. E ela fala que o mais triste é que essas falas vêm normalmente de outras mulheres, como a gente falou aqui, né? Obrigada, Damires. Obrigada por compartilhar também aqui. E eu acho que é importante, um leque importante para a gente falar aqui hoje também, aproveitar isso que a Damires comentou, de cuidar sempre do outro, né? Que você foi trazido aqui de cuidar do filho, tu acaba se deixando em último lugar, às vezes tu vê que tu tá precisando de alguém para conversar, ou de um profissional, tu tá precisando desabafar, mas tá com aquele receio, eu preciso ser uma boa mãe, eu preciso cuidar do meu filho em primeiro lugar, depois a minha saúde física, mental, enfim. Só que a gente precisa entender, e aí que tá algo muito importante da gente falar, que mulheres não têm instinto materno, né? Um grande mito aí, que muitas vezes eu falo esse assunto, é muita polêmica, mas o fato é, mulheres não têm instinto materno, né? O que nós temos é uma predisposição, o bebê, inclusive, tem uma predisposição para gerar no outro esse sentimento de empatia, que isso acontece através do vínculo. E isso também, para quem quiser saber mais um pouco de história, né, a gente olha lá para alguns séculos passados e a gente sabe que, há um tempo atrás, mulheres tinham muitos filhos. Né? Inclusive, a forma de tranquilizar a mulher era, daqui a pouco tu engravida de outro. Né? Então tá tudo bem, as crianças morriam muito. Né? A ideia da mulher aumentar o seu filho, ela veio através da igreja, da época em que a igreja estava mais presente, para salvar essas crianças, porque muitas crianças morriam por conta da saúde precária, enfim. Então, esse começo foi muito importante. Só que hoje a gente está querendo viver tudo junto ao mesmo tempo e está se esquecendo desse passado. Se a gente não tem instinto materno, é normal que a gente não saiba o que fazer. É normal, então a gente precisa pedir ajuda, né? E a gente veio de uma sociedade de romantizar demais a gestação, de romantizar demais o ser mãe, o puerpério. Mas o fato é, estudos comprovados da ciência, a questão da psique do ser humano, da mulher, cerca de 1/4 das mulheres estão com depressão, com sintomas de depressão pós-parto, ou depressão no período perinatal. E isso, esse olhar cuidadoso para a maternidade veio há muito pouco tempo, porque antes não se falava sobre isso. Começou a se estudar, inclusive os últimos estudos assim, científicos são dos últimos 10 anos, porque antes era normal e esperado que a mulher soubesse o que fazer com o seu bebê. As pessoas, a academia científica começou a dar um valor maior quando as mulheres começaram a ir para aquele extremo de tirar a própria vida do seu filho, porque estava em um sofrimento absoluto, absurdo. Né? Então, a gente precisa entender, nós não temos o instinto materno. Nós não temos aquilo que a tartaruga tem quando nasce, que ela tem um instinto de ir para o mar, para entrar no mar quando a tartaruga nasce. O João de Barro, ele não aprende, olhando um outro passarinho, a construir a sua casa de barro. Né? O cachorro macho, ele não aprende, olhando outro cachorro, levantar a perna para urinar no poste. Isso é instintivo, isso é inato, isso nasce com ele. Nós não somos assim. A gente tem, claro, uma herança biológica, mas esses aspectos emocionais, a gente não nasce com isso. Isso vai sendo construído. Esse amor, essa coisa da criança chorar e eu saber o que fazer. Então, eu sempre falo para as mulheres, né? Pode fazer terapia ou não, se isso é importante, o cuidado do teu corpo, voltar à academia para os exercícios. O
que é mais importante para ti? O que vai te fazer feliz? Primeiro, tu estando bem com o teu filho, todo o resto vai estar bem. Enquanto mais rápido tu aceitar isso e for atrás do que vai te fazer feliz, mais feliz tu vai estar e o teu filho vai saber disso, porque todo mundo que já foi mãe ou que não sabe que existe uma conexão que é algo difícil de ser explicado de forma lógica, né? Existe essa conexão energética, essa comunicação inconsciente, né? E a gente vai aprendendo o que fazer se tu está saudável, se tu está com processo de adoecimento mental, de depressão, de uma alta ansiedade, se tu tem um transtorno mental, daí sim, essa comunicação vai ser muito difícil de acontecer. Mas não porque tu tem ou não instinto materno, porque tu precisa de algo que vem antes. E aí isso interfere na relação. E a gente precisa lembrar disso, né? Precisamos muito, inclusive. Eu falo isso para as pacientes também, porque eu falei para você, né? Respondi que de voltar de reavaliar 30, 40 dias depois. Isso é o que a gente sugere, né? Que a gente indica. Mas tem paciente que volta 4, 6, 9 meses depois. E tá tudo bem, quando, né? Quando ela se sentiu à vontade e pronta para isso, né? Então, é bem isso mesmo. Essa questão da saúde mental, tento, né? Quando foge da minha alçada, eu sempre indico para os profissionais, mas como às vezes é comigo que tá ali o casal ou só a gestante, eu falo para ficar atenta aos primeiros dias, que tem toda uma questão hormonal que muda, que isso pode trazer momentos de melancolia, de choro sem motivo, que muitas vezes elas não externalizam o parceiro ou a família não vê, e ela não quer falar porque se sente julgada, porque acha que tem que estar tudo lindo, maravilhoso, cor-de-rosa, que tem um bebê ali, e não é bem assim, né? Tem toda a questão do luto, né, da mulher que foi, isso ela pode falar melhor que eu, mas perfeito, é que eu passei por um baby blues, que a gente chama, né, esse período, assim, de mais melancolia na minha primeira filha, e quem me falou tudo isso foi uma médica, eu brinco, a médica da família, assim, né, que é uma psiquiatra, e meu pai identificou, a Maria Eduarda nasceu de quinta para sexta, na segunda meu pai viu que eu não parava de chorar, e ele disse, vamos na Kátia amanhã, eu vamos, pelo amor de Deus, e daí fomos na terça, e daí ela conversou muito sobre isso, né, tanto as questões hormonais eu já sabia, mas por todo esse processo emocional também. E facilitou um monte, né, seguir dali por diante, né. Então, eu digo sempre, né, para estar atenta a isso, que é normal dessa melancolia, que não é para julgar ou se sentir julgada, mas que a partir do momento que achar que tá demais, que não tiver querendo cuidar de si, do bebê, não estiver comendo, dormindo direito, claro que isso é muito relativo, né, com o bebê pequeno, mas procurar ajuda, né. Então, é por isso que muitas vezes retornam à atividade física meses depois, né? E daí abre as redes sociais e se compara, muitas vezes não dá para se comparar, né, com mulheres que às vezes não é nem questão de ter condições financeiras de cuidar de si, né, da mente, do corpo, mas às vezes é rede social, né? Não tem vó, muitas vezes nem o pai da criança tá ali junto, é ela para tudo, né, para cuidar do bebê, para cuidar dela, fazer comida, para trabalhar, para tudo. Então, como é que vai estar pensando ou focando, né, em ter uma barriga chapada ou alguma coisa assim? Não tem como, né? E falando sobre o Baby Blues, eu vi uma entrevista da cantora da Cláudia Leite, em 2020, ela teve um bebê, e como ela descreveu isso, para quem não passou por isso e lê, ela diz o seguinte, foi bizarro, filme de terror, tive alucinações, é um negócio que eu jamais pensei em experimentar. Cláudia ainda revelou, não permitia que ninguém tocasse na minha filha nos primeiros 20 dias. O marido pegava ela e aquilo me dava uma aflição, uma angústia. Eu não consigo nem explicar hoje o que era aquilo, porque não consigo me reconhecer naquela situação. Então, né, olha a complexidade
disso, né, Vanessa? E o Baby Blues, a gente costuma dizer, dentro da psicologia perinatal e da parentalidade, que é essa especialidade da psicologia que trabalha com esses aspectos, assim, tanto no estudo, quanto no consultório, na clínica, né? O Baby Blues é esse momento, cerca de 85% das mulheres passam por ele. Ele é esse momento de loucura saudável, né? Quando a gente fala, eu vou procurar no psicólogo, eu tô louca, eu isso e aquilo... Eu falo para as pessoas, não, é um momento de loucura saudável, porque é justamente isso, né? Tu começa a pensar em coisas, tu começa a ter medo, essa alta ansiedade, até sintomas um pouco parecidos com a depressão, mas não aí que está esse diagnóstico diferenciado, são sintomas. Por que é uma loucura saudável? Tu tem um bebê que tu está conhecendo agora, bebê real, porque antes foi tudo uma fantasia. Ai, o bebê vai ter a cor do cabelo do pai, da mãe, o nariz do vô, não sei o quê. Se esse filho foi de uma pulada de cerca, então, imagina quantas fantasias estão envolvidas nessa questão do bebê. Então, cada pessoa tem a sua história. E é no puerpério que a mulher e a família vai lidar com o bebê real. Então, aí tu não sabe o que fazer, porque tu não tem instinto materno, a criança só chora, tu não entende ainda o que está acontecendo, qual o choro que é de fome, porque o médico diz, ela vai chorar de fome, ela vai chorar disso, e aí poxa vida, que mãe horrível que eu sou, que eu não sei identificar esse choro. Né? E a mulher começa a se cobrar, meu corpo tá horrível, eu tô cheia de estrias, e essas cobranças, né? As pessoas dando pitacos, aí a sogra palpiteira, ou é a mãe, ou é a amiga, amiga, na minha época foi assim, faz isso que vai dar certo, faz isso, deixa a criança chorando no berço que ela vai se acalmar. Então é uma série de bobagens que a mulher fica perdida, e ela se sente falha. E nós estamos falando aqui de um universo de mães típicas. Sim. Mas a gente precisa, e eu sempre lembro aqui no programa, das mães atípicas, né? Que já saem com o bebê da maternidade, que exigem mais cuidados e que isso, por si só, já gera uma preocupação, uma atenção, né, mais constante. Então, eu acho que as mães atípicas merecem um capítulo, né, a parte no puerpério, principalmente a saída da maternidade, porque são muitas informações para processar, para colocar em prática, e é tudo muito novo, né? E é algo importante, porque todas as gestações ou todos os processos de fantasia acontece o luto, né? Como a gente até comentou um pouquinho antes, porque o luto de trabalhar aquela mulher que eu era, a maternidade, né? Quem viveu isso, essa experiência com o filho ter sobrevivido ou não, né? Ter alguma patologia que não fosse compatível com a vida, né? Qualquer mulher que teve isso ou perdeu o bebê durante a gestação, é um portal. Quando tu entra nele, quando tu atravessa, tu nunca mais é a pessoa que tu era antes, né? E isso é um luto. E isso é o luto. Agora, quando tu tem um filho, né, que acaba tendo alguma patologia, alguma síndrome, algo que é visivelmente diferente dos outros, tem uma questão de algo maior ainda. Potencializa. E principalmente o ego da mãe, porque a mãe lida com isso. O que eu fiz de errado? Por que essa criança está sendo assim? Será que eu comi alguma coisa? Será que eu falei alguma coisa? Porque também tem muitas bobagens, né? E aí a mulher sofre ainda mais por esse luto, que já era um luto normal esperado, mas ainda mais um luto de ter uma criança que ela depende mais dos cuidados dela ou de uma outra pessoa, uma criança que talvez seja mais olhada pelo outro, né? Que as pessoas vão dar mais pitacos. E isso é mais difícil, né? Então, isso se agrava com certeza. E outra informação que é importante deixar claro, que a gente fala do puerpério físico. O puerpério físico, ele vai durar de 30 a 45 dias. Mas o puerpério emocional, o puerpério psicológico, ele dura em torno de 2 a 3 anos. Né? Então, né, é um tempo muito grande para que haja essa labilidade emocional. Horas eu imagino coisas ruins desse bebê, horas eu imagino coisa boa, horas eu quero deixar todo mundo pegar porque eu preciso descansar, horas não, eu quero pegar para mim porque eu tenho medo que alguém faça alguma coisa. Mas será que eu sou uma boa mãe se eu voltar a trabalhar? Será que eu sou uma mãe ruim se eu ficar uma mãe boa se eu ficar em casa? Então, é muitos questionamentos. Por isso que é uma espécie de loucura saudável, esse puerpério. Então, por 2 a 3 anos, essa criança está muito dependente dos cuidadores, principalmente da mãe, né? Que a nossa sociedade entende que a mãe é mais responsável, né? Então, a mulher sofre muito por estar nesse processo. Quem eu sou, como é ser uma boa mãe, o que é isso, né? Então, é importante a gente saber o que esperar nesses momentos. Eu vou ler aqui os comentários, né? Tem vários aqui comentários entrando.
Mas a partir do que a Damires falou ali, né, que muitas vezes o cuidado não se dá, a mãe não consegue dar o cuidado para o corpo, né, que gostaria, é a última coisa da lista. Aí a Mandalas Assessoria disse, inclusive com a alimentação. Nesta hora o filho é tanto prioridade que me lembro de comer o que era mais rápido, fácil e muitas vezes não saudável. E aí as gurias começaram a continuar a conversar aqui no chat. Daí, aí a outra respondeu, a partir do momento que somos mães, nos formamos em vários cursinhos. Somos manicures, cabeleireiras, cozinheiras. Pois imagina ir no salão fazer as unhas ou retocar uma raiz. É um luxo absurdo. Gurias, coincidentemente hoje, eu estava conversando com um grupo de amigas de manhã, a gente teve uma reunião de trabalho, e nós tínhamos no grupo algumas mães, e nós estávamos falando sobre esse portal mágico, né, de que não se consegue se lembrar de como era antes do filho. E aí a minha amiga falou assim, nossa, eu e meu marido, a gente estava pensando, como era antes do Pedro? Eu não consigo, o Pedro vai fazer 2 anos, ela falou assim, eu não consigo lembrar como era antes do Pedro. E aí uma outra amiga falou assim, mas eu consigo te lembrar. Tu gostava de ir pra festa, tu gostava de... O que mais que ela falou? De assistir muita série, né? Começou a listar, né? Então ela falou assim, eu lembro mesmo. Isso eu gostava. E aí ela falou aqui da questão da manicure, e aí eu entrei na conversa e disse, realmente... antes da minha filha, eu pensava assim, eu tenho que arrumar a unha, todo sábado eu fazia a unha, era assim, tinha que fazer, não poderia, era um ritual, todo sábado, e aí se eu via alguém com a unha muito, eu falava assim, ai, nossa, mas podia dar uma cuidadinha na unha, e aí as gurias começaram a rir, né, daí eu falei assim, agora, né, gurias, pelo menos nos últimos 4 anos, tipo, que unha, o quê? Não, olha nossas... Não, e aí eu falei para minha colega, né? Falei assim, olha, eu já até marquei algumas vezes de fazer a unha, mas eu tava lá, tinha feito tudo em casa, tava lá abraçada com a minha filha, brincando, aí eu olhava para ela, cheirava ela, e pensava assim, unha? Não. Então, as coisas realmente vão mudando, né? Acho que depois que a gente se torna mãe, a gente vive numa constante pressão. Para mim, parece que foi como ligou um cronômetro, assim, né? Nos primeiros meses. Então, se a Alice dormia, eu tinha 30 minutos, no melhor dos cenários, 1h30, 2, para fazer tudo que eu tinha para fazer. Naquele momento eu tinha que tomar banho, eu tinha que comer, eu tinha que talvez arrumar meu cabelo, talvez trabalhar, fazer alguma coisa, responder e dormir. Tudo naquele período, que ela acordou já era. Então, por muito tempo tu passa também por esse cronômetro, parece que tu tá vivendo a vida da criança, se acostumando com aquilo. Então, tu encaixa a tua vida de antes nos horários dela. Nos horários que ela mama, nos horários que ela dorme, nos horários que ela brinca, nos horários, né? Então, tu tem que reajustar toda a tua rotina de novo com uma criança. Então, tudo é diferente. A gente não consegue mais ter a mesma rotina de antes. E isso, eu acredito que aliado a vários fatores é o que causa esse sentimento nosso no pós-parto, né? Porque, e até vou perguntar para as meninas que estão comentando na transmissão, quem que não foi super bem tratada quando grávida, né? Porque quando tu tá grávida, né, todo mundo te dá presente, todo mundo vai no teu chá de bebê e depois não vê a criança nos próximos 5 ou 10 anos. Tu senta. Nunca, a melhor fase, agora quando eu vejo uma grávida, eu sempre falo isso, aproveita os 9 meses que as pessoas vão ser gentis e queridas contigo. A criança nasceu, acabou. A pessoa não te liga mais, ninguém fala contigo. Então, é um tratamento que as pessoas têm diferentes, né? Então, antes, tu é super bem cuidada. Depois, tu tem uma criança chorando, um corpo diferente, uma rotina diferente. E aí, como é que tu concilia tudo isso, sendo que, na verdade, o que eu vou passar vai ser diferente do que tu vai passar, do que tu vai passar, e todo mundo vai opinar no que todo mundo tá passando. Porque é isso que acontece na prática, né? É as projeções, né? As pessoas projetam no outro aquilo que é delas. Faz isso, faz assado, você vai ser bom, isso vai ser ruim. Eu fiz isso e deu certo, eu fiz isso e deu errado. Isso são as projeções, né? E a gente precisa entender isso. Até como uma forma de se blindar das coisas que a gente vai escutar, né? E, gurias, bom, aqui continua o papo, né? Tem mais um aqui. Sobre o luto. Esse luto do que éramos e quem nós tornamos após sermos mães é um período muito difícil, também precisei, com dificuldades de entendimento, ir buscar ajuda. E eu leio esse comentário porque
ir buscar ajuda, isso é o principal, né? As mães que estão nos ouvindo, que vão nos acompanhar depois on demand, quem pode buscar, né, através de plano de saúde, um atendimento, não hesite, busque. Quem acha assim, não, mas eu acho que não vou conseguir pelo SUS, vai atrás, porque tem atendimento pelo SUS e busca informações. E o bom das redes sociais é que tem tanta gente, tanta mulher falando sobre maternidade. Então, vai lá naquela que tu segue, que é do teu município, que tu sabe que ela tem informações corretas, que ela tem contatos, e pergunta, né, se ela conhece alguém. A psicóloga perinatal é tão importante. Então, ontem, até nas redes sociais, essa moça, né, a mamãe com 2, que a gente botou ali a foto, ela falou em algum momento que ela precisava de uma psicóloga perinatal. E aí a galera começou a dizer assim, tem a fulana, indicando nomes, né, de psicólogas. Porque é isso, todos os comentários são possíveis, as pessoas podem fazer, podem dizer o que elas bem entendem, né? Só que a gente tem que estar com um olhar muito atento, porque muitas vezes elas não têm a informação, elas vêm ainda tem uma informação que é algo, né, que a gente sabe que não funciona mais daquele jeito. E tentar que aquilo não te impacte, né, na tua saúde mental. O difícil é para quem está exposto nas redes sociais, né, para quem compartilha ali seu dia a dia, manter, né, esse equilíbrio num momento tão desafiador como o pós-parto. Mas eu quero agradecer muito a participação de vocês. A gente fez aqui, né, um recorte muito pequeno de uma complexidade desse assunto. Inclusive, tem um vídeo que eu gostaria de mostrar. A gente provavelmente vai fazer o próximo programa sobre isso, que é de uma mãe, que ela é do nosso grupo, ela não é aqui do Rio Grande do Sul, e ela pede uma atenção para o atendimento na maternidade mesmo, depois que a criança nasce, e ela relata um caso aí, Vanessa, acho que dá para voltar, porque ela conta no vídeo para a gente, ela fez para o Talk de Mãe, de como um atendimento da área da enfermagem e tudo que foi dito para ela desencadeou um processo de um adoecimento mental grave, e que ela, hoje, 2 anos depois, quando vai falar, ela ainda se emociona e precisou buscar atendimento. Então, cada um pode falar o que bem entender quando vê uma foto de uma mulher depois do parto, ou durante a gravidez, ou com cuidado com os filhos, mas é importante que cada um de nós, que a gente possa refletir sobre o impacto que isso vai ter na saúde mental e física daquela família. Então, hoje a gente falou um pouquinho sobre isso, vamos voltar a falar sobre esse assunto. Quero agradecer muito a participação de vocês, aos nossos apoiadores, Shopping Total, Móveis do Bem, e a todas as que mandaram comentários aqui participando conosco. Muito obrigada por vocês estarem aqui conosco. Obrigada pelo convite. Obrigada. O Talk de Mãe, ele volta na próxima segunda-feira, e vamos continuar falando sobre esse assunto e repercutindo também essa participação da equipe de enfermagem, do momento do nascimento dos bebês. Uma ótima semana para todo mundo e até a próxima segunda-feira. Tchau, tchau.